Oiê, seja muito bem-vinda ao episódio 7 do programa Personal Chef 10.000. Esse programa é uma série gratuita de vídeos que eu mostro aqui tudo o que você precisa saber para fazer 10 mil reais por mês como personal chef e também conquistar a sua independência financeira. E se você ainda não assistiu nenhum vídeo dessa série, só procurar aqui no meu canal do YouTube mesmo, pela playlist Personal Chef 10.000 e assistir, porque além de conteúdos muito ricos que vão te ajudar, é uma sequência de aulas super importante para você. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece também de deixar o seu like aqui para mim no canal, curtir o meu vídeo e se inscrever para sempre receber as novidades quentinhas e fresquinhas. Eu sou Nícia Nus, personal chef, e tenho mais de 1.500 eventos entregues e mais de 5.000 alunas formadas nos meus cursos. E nesse episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema que é uma grande dúvida para muitas pessoas, inclusive imagino que é a sua. Como cobrar pelo serviço de personal chef? O que eu vou trazer hoje para você aqui é o que eu aprendi na minha experiência e eu montei um método meu de trabalho. Existem sim várias formas de cobrar, mas hoje, nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar a forma como eu desenvolvi, que foi o que melhor encaixou em questão de tempo, de passar orçamento, de custo-benefício, falando realmente na questão de cobrar do cliente. O que você não deve fazer é se limitar nisso que eu tô falando aqui, porque cada um precisa estudar, conhecer a sua realidade, a realidade da região, e principalmente saber em qual degrau da escada profissional que você está atualmente falando. Por exemplo, você não deve se comparar hoje, começando, se comparar com alguém que já está há 10 anos exercendo essa profissão, exercendo essa função. Você não deve se comparar se você está aí 2, 3 anos no mercado com alguém que está começando. Por isso que é tão importante você entender as formas de cobrar, as formas de cobrar pelo seu serviço de personal chef, para que não haja esse tipo de comparação. A única comparação que você tem que fazer é de você com você mesma. Você deve levar em consideração a sua experiência, aquilo que você está fazendo, quais são os seus diferenciais. Isso você deve levar em consideração e não se comparar com outras pessoas que talvez estão começando ou já estão fazendo isso há mais tempo. Quando a gente fala de como cobrar, tem várias coisas que precisam ser levadas em consideração. Por exemplo, a forma que eu cobro hoje não é a mesma que eu cobrava alguns anos atrás. E sabe por quê? Porque eu aprendi com o tempo a me posicionar de maneira adequada para que eu pudesse ter mais firmeza em saber o quanto vale o que eu entrego para os meus clientes. Tanto eu quanto as minhas alunas que começam aos poucos a gente vai aprendendo quais as melhores formas de fazer isso. Claro que aqui eu vou te dar um caminho, né, para te ajudar nesses primeiros passos, mas isso não quer dizer que tenha uma fórmula pronta, um jeito certo ou errado de fazer. Talvez você tá aí pensando, né? Ah, mas as pessoas acham caro. Ou aqui na minha cidade não tem ninguém que pague por esses serviços. E eu te afirmo que tem sim. Em todo lugar tem quem pague por um serviço bem feito. E mais do que isso, pela praticidade, pelos momentos especiais que a gente entrega. Você não pode ver apenas como fazer comida, é muito mais que isso. Existe uma entrega. A pior coisa que você pode fazer pela sua carreira é cobrar barato, achando que as pessoas não vão te contratar se você cobrar um preço justo do seu trabalho. O que vai acontecer? Você vai entrar numa bola de neve, uma competição. As pessoas só vão te procurar porque você é a mais barata, não porque você é a melhor. Não porque você faz a comida mais gostosa, não porque você entrega um evento de excelência, não pela experiência que você vai proporcionar para esse cliente. Eles vão te procurar porque você é mais barato. Vamos lá então. Eu vou te dar um norte aqui em alguns passos simples para que você possa se orientar para seguir. Lembrando que, como eu falei,
Não é regra, não existe fórmula mágica, não existe certo e errado. Existe aquilo que a gente está calculando dentro da nossa realidade, dentro da nossa região. Então, se você vai prestar um serviço para cozinhar como personal chef, onde o seu cliente vai dar todo o alimento, você vai entrar só com a sua mão de obra, você precisa cobrar pela sua mão de obra, pela sua hora de trabalho. Se você não sabe quanto custa a sua hora de trabalho, eu te sugiro a começar a fazer uma pesquisa na sua cidade. Eu acredito, inclusive, que essa pesquisa, ela não precisa ser com pessoas que fazem isso, elas podem também. Lembrando que você não pode comparar o seu preço com alguém que já está fazendo há mais tempo. Mas você pode ter uma noção de quanto custa, por exemplo, uma diária de uma doméstica, de uma diarista. Aqui na minha cidade, uma diária de uma doméstica, uma diária de uma diarista, eu ia falar, né? Mas é uma diária de uma diarista, né? Ela custa, em média, R$220. R$220, onde ela começa das 8 e vai até as 4 horas da tarde, fazendo a pausa para almoço e a gente ainda dá a comida para ela. Então, claro que existem as exceções, onde a pessoa é contratada todos os dias, aí o salário muda, logicamente. Mas eu tô falando aqui de alguém que é diarista, que o que é uma diarista? Ela cobra por dia. E se a gente vai cozinhar na casa de um cliente, que é algo esporádico, que é algo uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, a gente também tem que ter um preço por diária ou por meia diária. Então, fazer um comparativo com uma diária de uma diarista, de uma doméstica, é uma base que a gente vai ter para cobrar. Por quê? Porque o nosso trabalho, ele, de certa forma, tem mais valor, o nosso posicionamento é melhor, nosso posicionamento é mais agregado, tem mais valor agregado. Então, a gente precisa cobrar mais do que ela, logicamente. Então, se um dia de trabalho custa 220, estaria certo eu cobrar meio período, meia diária, R$200 ou 250. Mas a base que você vai tirar é da sua cidade. Quanto custa uma diarista na sua cidade? Custa R$150? Custa 300? Em diversas regiões do Brasil, o preço muda muito. Então, não tem como seguir a mesma regra, a mesma linha de raciocínio. O mais correto disso tudo é a gente saber o quanto custa a nossa hora de trabalho, tá? Esse é o mais correto. Só que é um assunto bem abrangente, onde eu me aprofundo mais dentro do meu curso Formação Personal Chef, através da minha planilha de precificação, tem toda a orientação para calcular essa hora de trabalho. Como aqui a gente está fazendo algo mais aberto, mais rápido, é um vídeo um pouco mais rápido, do que não é tão aprofundado quanto dentro da formação personal chef, então eu tô te dando essa base para você poder começar, para você não se travar. O fato de você não saber cobrar não pode ser um empecilho para você cozinhar. Ele não pode ser um empecilho para você começar a trabalhar como personal chef. Você precisa começar. Depois você vai aprender, você vai entrar para dentro da formação personal chef, vai conhecer o meu método, vai conhecer o meu curso e você vai aprender a calcular a sua hora de trabalho bem certinho. Mas como aqui eu tô falando para você começar, eu tô te dando uma base, eu tô te dando um caminho, uma linha, um norte, né, para você conseguir dar esses primeiros passos. Então, fazer essa pesquisa é super importante. Lembrando que tudo vai depender do tempo também que você leva para cozinhar, da quantidade de pessoas que tem. Eu tô falando aqui de uma diária para você cozinhar, por exemplo, para uma família de 3 a 4 pessoas, onde vai ser ali um quilo de um tipo de carne, mais 1 quilo de outro tipo, mais 1 quilo de outro tipo. Então, geralmente a gente faz de 3 a 4 tipos de carne, 1 quilo cada uma, né? E aí você tem que ver o tempo que você demora para cozinhar cada coisa. Quando eu tô falando de um evento,
as coisas mudam um pouquinho. Então, só para finalizar o meu raciocínio de você cozinhar na casa de alguém, de você cozinhar na casa de uma pessoa, você tem que entender esse teu tempo. O meu tempo, por exemplo, hoje, ele é de 4 horas. A minha média é 4 horas. Às vezes varia para menos, às vezes varia para mais, depende da quantidade. Alguns lugares eu preciso pesar a comida, o que me demora um pouco mais. Eu sei que meia hora é o meu tempo de limpar a cozinha, de limpar fogão, de lavar louça, de guardar. Eu sei que esse é o meu tempo. Então, eu preciso ter plena noção disso. E dentro disso, quais são os seus diferenciais? O que você oferece a mais? Eu ofereço a mais, por exemplo, um bolinho. Eu faço um bolo de surpresa, que é o over delivery que a gente fala, que é aquilo que o cliente não espera, aquilo que a gente entrega mais. Então, eu faço um bolo, eu monto uma tábua de frios, eu faço um plus, um a mais, que o cliente não tá esperando, que quando ele chegar ele vai dizer, nossa, que legal, ela fez até um bolo, nossa, ela montou até uma tábua de frios, ou ela fez até uma caponata, que delícia, sabe? Algo a mais, se você tem aptidão com pão, faz um pão gostoso para eles tomarem café. Então, isso tudo a gente tem que ter calculado dentro da nossa hora de trabalho, a gente tem que saber cobrar por esse tempo. Se eu vou ficar o dia inteiro, porque eu vou cozinhar para, sei lá, 10 pessoas, eu preciso cobrar mais. Porque eu vou estar cozinhando mais comida, eu vou demorar mais tempo, são mais quantidades para organizar, é mais louça para lavar. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, você tem que ter um cálculo do seu tempo. Começa com essa pesquisa que eu falei, se é o caso de você cozinhar para uma casa, para uma família. Agora, se tratando de um evento, quando você vai fazer um evento, você vai cozinhar para, sei lá, 15 pessoas, 20 pessoas, eles vão dar toda a alimentação ou você vai entrar com a comida? Eu, nos meus eventos, já falando aqui como que eu funciono, eu só trabalho eu dando a comida. Então, se eu vou fazer, por exemplo, uma noite de risotos, eu sou responsável por tudo. Primeiro porque eu preciso dos pré-preparos. Eu preciso fazer o pré-preparo antes. Nem sempre eu vou ter acesso a entrar na casa do cliente ou entrar no local do evento dele se ele não tiver. Na maioria das vezes, não tem como eu chegar antes dele. E esse pré-preparo, ele precisa ser feito dentro da minha cozinha para eu transportar até o local do evento. Então, falando de uma noite de risotos, eu preciso fazer o caldo do risoto, porque eu faço caldo natural, eu não uso caldo industrializado. E no meu curso de risoto, as minhas alunas aprendem a fazer o caldo natural. Por quê? Muito mais natural, tem o sabor gostoso e a gente é chefe, a gente tem que fugir dos industrializados. Lembra disso? Outra coisa, eu preciso já levar os ingredientes picados. Às vezes o local é tão pequeno que eu preciso fazer o processo, por exemplo, de refogar uma linguiça, de fazer uma carne para esse preparo do risoto, previamente também na minha cozinha. Senão vai chegar lá, o salão de festas todo fechado, eu começo a fritar o negócio, de repente tá todo mundo se cheirando, né? Porque tá com cheiro de comida. Isso também não é confortável, é um pouco desagradável. Então, um pouquinho de cheiro sempre vai ter. Mas se a gente puder fugir desse desconforto que muitas vezes acontece, é importante. Por isso que eu trabalho o evento, eu levando os insumos, eu levando os ingredientes. Eu nunca atendo evento quando o cliente já tá me dando tudo. Se ele der tudo e você vai fazer um evento, você vai calcular o seu tempo de trabalho da mesma forma que você for atender uma casa. Então, se para atender uma casa, eu tô chutando, tá? Não é o que eu cobro. Se eu for atender uma casa, eu cobro R$200 e eu fico 4 horas, se eu for atender um evento, eu vou ficar 8 horas, então eu vou cobrar R$400. E eu já jogaria para 500, porque um evento ele é mais desgastante. Então, essa é a conta que tem que fazer. Se você vai entrar com os insumos, aí a gente precisa fazer o custo dos produtos, o custo por pessoa, que é o que eu faço, eu cobro por pessoa. Então, eu preciso, a grosso modo falando, tá? Não tem como eu esmiuçar aqui 100% toda essa didática de um cálculo de custo. Até porque aqui a gente tá falando sobre como cobrar pelo serviço, né?
mas a grosso modo eu preciso somar tudo que eu vou utilizar para ter o custo do meu produto e aí depois fazer a minha margem de lucro, que é o que eu também ensino dentro da formação Personal Chef. Mas o tema aqui é como cobrar pelo serviço, pela mão de obra de um personal chef. Então, é dentro desse norte que eu tô passando aqui. Uma outra coisa que você também pode fazer é, se você já tem aptidão em calcular a sua hora de trabalho, calcular ela com base naquilo que você faz. Lembrando que, se você está começando, você pode começar cobrando um pouco menos. Não é crime fazer isso e você não vai estar deixando de ganhar valor, de agregar valor. Mas tenha em mente que, ao longo do tempo, conforme a sua agenda for aumentando, conforme for tendo demanda do seu trabalho, você vai ter que aumentar o seu preço também. Isso é crucial. Você não pode ficar um ano inteiro com a agenda socada cobrando aqueles míseros R$200. Se eu comecei cobrando R$200 em um mês, tem cliente esperando, aumenta. Sabe por quê? Porque esses clientes que estão esperando, eles já vão ter o seu valor novo. Se o cliente antigo ele não quiser pagar o reajuste, ele sai fora e dá chance para o novo. Entendeu? Precisa ter o reajuste. Todo mundo quer um aumento de salário. A gente, como empreendedor, como personal chef, a gente também quer esse aumento. E esse aumento só a gente mesmo pode se dar. Eu sei que, de certa forma, tudo isso pode parecer muito confuso, né? Afinal de contas, você talvez nunca tenha trabalhado dessa forma, vai ser a primeira vez e bate aquela insegurança, né? Eu sei porque eu já passei por isso também. Eu também já tive medo de dizer para o meu cliente quanto vale o meu trabalho. Quanto vale não, porque o valor ele é muito maior do que um preço, né? Tem coisas que não têm valor. Por exemplo, o trabalho que a gente faz, ele não tem valor, ele tem um preço. E a pessoa precisa pagar esse preço para ter aquilo que a gente oferece. Então, o que eu te digo para fazer? Estuda aquilo que você vai oferecer, estuda o seu preço que você quer cobrar e coloque em prática os seus diferenciais. São os seus diferenciais que vão elevar o seu valor. O seu valor é o quê? É o quanto o cliente vai pagar e vai pensar, nossa, tá barato. Isso é valor. Isso é a percepção de valor. Quantas vezes você saiu para um restaurante, por exemplo, olhou tudo no cardápio, era tudo muito caro, mas o atendimento era excelente, a comida era maravilhosa, o ambiente era muito bom. É aquele lugar que você sai e pensa assim, nossa, foi caro, mas valeu a pena. É isso que o cliente tem que pensar, é isso que vai fazer o cliente te procurar depois de novo. Porque ele até pode achar caro, porque talvez não é para o bolso dele. Ele até pode achar caro, mas ele vai pagar para ver. E a partir do momento que ele paga, ele vai pensar, nossa, mas valeu a pena. Eu ganhei em facilidade, eu ganhei em tempo, porque ela fez tudo isso aqui para mim. Eu não sujei louça, eu não perdi meu tempo na cozinha, eu não perdi tempo lavando louça, lavando fogão, limpando o chão. Ela deixou tudo pronto. Nossa, ela ainda deixou um bolo, ela ainda deixou uma tábua de frios. Nossa, ela fez até as minhas compras para mim. Eu chegar em casa todos os dias e ter a comida prontinha. Nossa, isso não tem preço. É isso que vai fazer o cliente pagar. É essa percepção de valor que você precisa mostrar para o seu cliente. E tem uma coisa que eu falo sempre muito forte para as minhas alunas da formação Personal Chef. Você não pode pensar com o seu bolso. Por que eu tô falando isso? Algumas coisas pra gente, pra mim, pra você, pra todo mundo, é caro. Algumas coisas pra mim são caro. Por exemplo, uma bolsa Chanel, né? Tô indo para outro lado aqui. Uma bolsa Chanel é caríssimo. Pagar 50 mil numa bolsa, nossa, pra mim, eu acho muito caro. Eu não sei se eu pagaria. Hoje eu não tenho dinheiro. Se um dia eu tiver, eu não sei se eu pago, porque eu não tenho a minha mente desse bolso. Para você, talvez, um cliente pagar R$250 para você cozinhar na casa dele, na sua mente e no seu bolso,
talvez é caro, mas para o seu cliente não. Para o cara que ganha 20 mil por mês, para o cara que ganha 15 mil por mês, isso pode ser fichinha. Mais barato do que almoçar fora todos os dias. Mais barato do que todos os dias comprar comida, pedir iFood, gastar 100, 120 reais num almoço. É isso que você tem que trabalhar na sua mente. Não pode pensar com o seu bolso. Tem que deixar o cliente julgar o que é bom para ele. Público tem. Pessoas que pagam tem. E muito mais do que a gente imagina, tá? Muito mais. Tem. A hora que você começar a se colocar em movimento e botar a mão na massa e atender mesmo, você vai ver como tem gente que paga. Isso não quer dizer que você vai abusar. Isso não quer dizer que você vai explorar. Não, nunca, jamais. Mas você vai ser justa. Vai cobrar o preço justo pelo seu trabalho executado. Se você está entregando muito a mais, você precisa cobrar por esse muito a mais. E aí é a percepção de valor que você vai fazer do seu serviço para o cliente perceber essa percepção de valor. Gostou desse formato? Então eu te convido a aplicar ele agora no próximo atendimento. E depois me conta se no final valeu a pena adotar um método para cobrar pelos seus serviços, não ter mais dúvida se está pagando para trabalhar ou se realmente está tendo lucro. Então, se você assistiu essa aula, gostou do que eu apresentei aqui para você, eu te convido para estar comigo todas as terças e quintas às 7 horas, porque sempre está saindo novos conteúdos, onde eu te mostro o caminho para fazer 10 mil reais como personal chef e conquistar a sua independência financeira. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Quero te convidar também, se você não curtiu o vídeo, se você ainda não está seguindo o meu canal, se você ainda não me segue lá no Instagram, eu espero você lá no meu Instagram também, porque todos os dias eu estou mostrando muito conteúdo também do personal chef. Mas se inscreve aqui no canal, é super importante para mim. E eu te juro, tá? Não tem incomodação nenhuma. Você só vai receber um plim a hora que eu postar um novo vídeo. E isso vai te aproximar ainda mais de mim e a gente vai ficar cada vez mais conectado aqui. Um beijo e eu te espero no próximo vídeo.